Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar poderosamente, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da lição da revista da Escola Bíblica Dominical, Juízes e Ruth. Estamos na 10ª lição da revista e a primeira lição do livro de Ruth, onde temos o tema: a imigração para Moabe e o retorno a Belém. E o seu texto áureo: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Está lá em Ruth, capítulo 1, do versículo 1. E a verdade a ser praticada diz: as tragédias humanas jamais poderão anular os soberanos propósitos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nada e ninguém há de impedir o agir e o operar para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na tua vida. A lição ela tem 3 objetivos a ser alcançados e que pretendemos alcançar ao longo da lição. O primeiro objetivo é conhecer os personagens das histórias e seus dilemas. Segundo objetivo, situar os eventos no tempo e seus desdobramentos no decorrer da narrativa. E o terceiro objetivo, reconhecer que os personagens, pessoas comuns, são instrumentos de Deus para seu plano maior. A lição de hoje está dividida em 3 unidades, na qual a primeira unidade vai falar sobre o livro de Ruth. Vamos fazer uma introdução agora desse livro, falando dos seus personagens. E a segunda unidade vai falar do drama da morte e da viuvez. Vamos ver o drama que cada personagem desse sofre. E a terceira unidade vai falar sobre o retorno para Belém. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho da notificação para que você possa receber aí o conteúdo que produzimos semanalmente. E se você puder, diga de onde você está falando, qual o estado que você está falando, para que a gente possa ver o poder de alcance que o nosso trabalho está tendo. E também já queria me congratular aí com a EBD Inovadora, né? Uma ferramenta aí abençoada e abençoadora para os irmãos. Vale a pena conhecer. A introdução da revista, ela vai falar a respeito de que Ruth é um pequeno livro absolutamente encantador. Além disso, é um livro essencialmente humano que traz histórias com características de realidades da vida com facilmente o leitor se identifica. Nele veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns em direção a um plano glorioso e eterno. O livro de Ruth ele vai começar com a história de uma família de judeus, família judaica que foge da sua terra natal, foge de Belém de Judá, em função da falta de alimento. Então ele vai tentar a vida numa terra estrangeira, lá em Moabe. Ao sair dessa terra, eles passam aproximadamente 10 anos nessa terra estrangeira, e ali o patriarca da família, Elimeleque, ele morre. E a sua esposa, Noemi, agora fica com seus 2 filhos. Os 2 filhos, Marlon e Quilion. Então, a esperança agora dessa viúva, Noemi, elas estavam, todas elas, voltadas para os seus 2 filhos homens. A mulher, que quando perde o marido se torna viúva, mas ela tem um filho homem, esse filho homem vai ampará-la e além disso vai dar a continuidade no nome da família. Então a Noemi, como agora a matriarca da família, ainda estava muito bem amparada. Onde agora esses 2 filhos casam nessa terra estrangeira, casam agora com Orfa e Ruth, né? As suas 2 noras. E essas 2 noras, a gente vai observar no relato que são 2 noras muito amáveis, muito encantadoras
e que se dão muito bem com Noemi, se dão muito bem agora com a sua sogra. E a gente vai observar que agora o drama de perder agora o patriarca da família, ele cai sobre os filhos. Os 2 filhos agora de Noemi, eles morrem, né? A Bíblia lá não relata detalhes, e agora ao invés de uma viúva, Noemi agora tem 3 viúvas. Noemi, Orfa e Ruth. E essa Ruth, que é a nora de Noemi, ela é a grande protagonista agora do livro, e tem o livro com o seu nome. Então, Ruth é uma estrangeira, uma moabita, que agora ela vem da sua terra junto com sua sogra e vai tentar uma vida nova agora em Belém de Judá. E a gente vai ver o desenrolar dessa narrativa, uma bela história que a gente pode dizer que é uma história de amor. No decorrer da revista você vai ver um drama, um verdadeiro drama, onde você vai ver aí as grandes dificuldades dos personagens e também um grande final, tudo esse projetado e protagonizado pelo nosso Deus. E a primeira unidade ela vai tratar sobre o nome do livro, o autor e a data que foi realizado, e o drama da fome e da imigração ali dos personagens, né? Com o nome do livro, Ruth, ela significa companheira. Ela é uma das mulheres mais importantes na Bíblia. A gente vai ver que, apesar de ela ser uma mulher, apesar de ela ser uma mulher estrangeira, e apesar de ela ser uma mulher estrangeira e viúva, que isso recai sobre ela um peso muito grande, um peso de discriminação, que só o fato de ser mulher já é um peso naquela época. Agora, uma mulher estrangeira e uma mulher viúva, essa carga ela é muito mais pesada sobre os ombros dela. Então a gente vai ver ali o trabalhar, o agir de Deus, e vai ver a importância dela agora. Então Ruth ela passa a se tornar uma das mulheres mais importantes, porque ela é inserida na árvore genealógica de Jesus Cristo, né? Além de ser vó, né, do grande rei Davi, e agora ela vai e entra nessa linha e se torna aí também uma das poucas mulheres que entram nessa linha genealógica de Jesus. São 5 mulheres que entram nessa linha, né? A Tamar, ela entra nessa linha. Vamos observar também que Raabe, ela também, Ruth, Betseba e Maria. 5 mulheres que são introduzidas ali, se apresentam na linha genealógica ali de Jesus Cristo. Quanto ao autor do livro e a data que foi escrito, alguns estudiosos acreditam que o autor tenha sido Samuel, o profeta Samuel, o mesmo que escreveu o livro de Juízes e o mesmo que escreveu o livro de Samuel, né, que leva o seu nome. Então, devido à característica, à semelhança agora da escrita, tanto com o livro de Juízes quanto com o livro de Samuel, acredita-se que Samuel tenha sido o autor do livro, mas alguns acreditam que não, porque quem escreveu o livro tinha conhecimento do reinado de Davi, ou de alguma passagem, né? Faz algum relato, que o próprio livro de Ruth faz algum relato com relação ao reinado de Davi. Mas também podemos acreditar que tenha sido o próprio Samuel, porque Samuel foi aquele que ungiu Davi rei. Ele não viu Davi ser realmente agora proclamado rei por toda a terra de Israel, mas ele foi aquele que ungiu Davi rei. Então podemos acreditar, podemos crer, assim como os estudiosos acreditam que o próprio Talmud, né? O próprio Talmud ali menciona Samuel como o autor do livro de Ruth. A Bíblia ela tem 66 livros, dentre eles 2 tem o nome de mulher, Ruth e Esther. Onde Ruth ela é uma estrangeira que casa com um judeu. Enquanto Esther, ela é uma judia que casa com um estrangeiro. Os estudiosos acreditam que o livro de Ruth ele foi escrito no período
ainda que os juízes julgavam a terra, né? A própria palavra fala isso. Mas acredita-se que foi no período em que Gideão era esse juiz. A gente vai ver que o povo inimigo, os amalequitas, eles atacavam agora as aldeias, eles atacavam agora o povo de Israel, e dizia que eles vinham como gafanhoto, eles vinham numa multidão e ali eles levavam tudo que estava sendo produzido e destruíam tudo. Além de levar a colheita e destruir tudo que foi plantado também, eles levavam todos os gados, todos os animais e não deixavam nada, uma completa devastação que promoviam. Então, por isso que agora essa família que sofria não só pela questão do tempo, mas sim pela questão do tempo e que não dava para produzir na terra, mas principalmente pela questão dessa perseguição, pela questão agora do povo amalequita que imprimiu sobre a nação de Israel uma escravidão, né? Uma opressão, onde tudo que se produzia, tudo que se criava era levado, era roubado e nada restava. Então a fome estava imperando naquela época. E aí agora essa família de judeu, ela parte para uma terra estranha, para uma terra diferente, para tentar nova vida. Para que possamos nos situar melhor, vamos ler alguns versículos da Bíblia. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então o drama dessa família, ela inicia com não só a perseguição dos midianitas, que estava no período de juízes, provavelmente no juiz Gideão, onde os midianitas vinham fazer aquela perseguição. A terra de Belém significa a terra do pão. Agora havia um grande contraste com relação àquilo que se vivia. Uma terra do pão onde não se tinha pão. Então agora os moradores dessa terra estavam fugindo da terra, buscando outros lugares para morar e sobreviver. Então o drama dessa família, ela inicia com essa mudança. Sabe que mudança é algo inquietante, algo dispendioso, e você deixa a sua terra natal, deixa a sua casa, deixa seus vizinhos, deixa a sua família e vai adquirir, para uma outra terra, uma nova casa, nova vizinhança, novos vizinhos. Então mexe com a estrutura emocional toda dessa família. Então o drama só está começando. A segunda unidade, ela vai falar sobre o drama da morte e a viuvez. O número 1 da primeira unidade, ele faz referência à morte do esposo, à morte de Elimeleque. Então, com a morte agora do esposo, a viúva, a Noemi, ela se ampara nos 2 filhos, né? Então, a morte é algo que ninguém está preparado para ela. Principalmente se a morte acontece de forma repentina. A Bíblia não dá detalhe se houve uma doença e essa doença veio ao longo do tempo levar à morte do esposo, levar à morte dos filhos. A terceira unidade, ela vai falar a respeito do retorno para Belém. E o número 1 da primeira unidade vai falar que Noemi, órfã e Ruth iniciam esse retorno. Então agora as 3 viúvas, elas iniciam esse retorno, eles vão para Belém, né? Isso está sendo relatado no versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Saiu, pois, ela com suas 2 noras
do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa e seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta. E disseram: Não, iremos contigo a teu povo. Então essa é a primeira conversa que Noemi tem com as suas noras. Elas saem do lugar onde estão e agora começam a jornada de volta a Belém de Judá. Mas no meio do caminho, Noemi agora começa a refletir da dificuldade que elas, como mulheres, vão ter lá também na terra, na nação de Israel, e como mulheres viúvas. Então, as chances, a probabilidade de elas ainda conseguirem um casamento, elas vão ser maior na terra dela, lá em Moabe, na casa da mãe delas. Então, ela vai, abençoa, beija cada uma delas, pede para que elas voltem para casa, cada uma para casa das suas mães, né? Para que elas tenham uma vida melhor. E elas dizem que não, que elas vão agora até a nação de Israel, até Belém de Judá, vai se juntar ao povo de Noemi. Né? Então esse é o primeiro diálogo que existe entre a sogra e as duas noras. Então Noemi é aquela que a decisão está nas mãos dela. Então ela decide agora de que ela não tem nada mais a fazer agora em Moabe. Então ela decide voltar para Belém de Judá, uma vez que ela ouviu dizer que o Senhor havia lembrado desse povo, havia lembrado do povo dela, porque agora havia pão naquela terra. Quando ela havia saído de lá, não havia pão. Então eles saíram para tentar algo melhor. E agora ela ouve falar que o Senhor havia lembrado dessa terra e o pão já está sendo encontrado com fartura naquele lugar, né? A colheita já está acontecendo. Então ela agora decide iniciar o êxodo, ela decide iniciar essa saída agora da terra de Moabe. E as duas noras decidem com ela. E aí elas começam agora essa caminhada de volta à terra do pão, de volta à terra de Belém de Judá. E o número 2 da segunda unidade vai falar da lealdade agora de Ruth. A gente vai observar que Noemi, na volta para Belém de Judá, tem uma conversa, a primeira conversa com as suas noras. E elas agora promovem ali uma lealdade de que não iriam deixá-la, não iriam voltar, não iriam ficar, iriam ir com Noemi até o seu povo, até a sua terra e ficar junto com o seu povo. Mas agora Noemi insiste, avaliando ao longo da caminhada, ao longo do retorno para Belém de Judá, ela vai avaliando a dificuldade que essas mulheres teriam, né? E ela tem uma nova conversa com elas, e nessa segunda conversa, agora a órfã decide voltar. Ela volta para a casa da sua mãe, ela volta para Moabe, então ali Noemi se despede dela com um beijo e ela parte. E agora ela volta tentando convencer Ruth também de fazer o mesmo. E isso a gente vai observar na narrativa que vamos ler. Versículo 15, que diz assim: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me iste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousarem, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E Ruth, com essa declaração, está disposta agora a abandonar sua terra natal, abandonar o seu povo, abandonar os seus deuses. E agora partir junto com Noemi para uma nova terra, e que essa terra de Noemi seria a terra dela, que esse povo de Noemi seria o seu povo, e que o Deus de Noemi seria agora o seu Deus. Então ela estava disposta a abandonar tudo e seguir uma nova jornada. E ela faz mais, ela disse que nada iria separá-la agora de Noemi, a não ser a morte. E ela fala isso
Lá no versículo 17 diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e eu aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem aprouver. Então, a forte declaração agora de Ruth para a sua sogra. Então, nasce ali um relacionamento ali de amor, de companheirismo, de fidelidade, né? Entre nora e sogra. Assim, algo muito incomum no dia de hoje. Então, Noemi, sem ter como convencer Ruth, ele agora fazem o caminho de volta para Belém de Judá. E na chegada da cidade, ela é recebida por toda a cidade. Está registrado ali no versículo 19. Então ambas se foram até a chegada a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Porém ela dizia: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamas de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi e Ruth, elas são recebidas pelas mulheres ali da cidade e elas fazem a seguinte pergunta: não é esta Noemi? Então, observa Noemi agora muito vulnerável, muito abatida, né? Com um sofrimento estampado em seu rosto, sem marido, sem filho. E Noemi chegando naquela cidade agora, vendo as pessoas, os rostos conhecidos, e a lembrança vindo na mente agora de Noemi, faz com que ela tenha uma abrupta reação, né? Não me chame de Noemi. Noemi, ela quer dizer agradável, o nome reflete, o significado de Noemi quer dizer agradável, coisa que não refletia mais na vida de Noemi. Noemi amargurada com as suas perdas, Noemi agora triste, né, com a situação toda que aconteceu, e ela faz o seguinte argumento: por que me chama de Noemi se o Todo-Poderoso tem me afligido? Saí daqui ditosa e estou voltando pobre. Então ela saiu, de certa forma, ainda com o marido, ainda com seus filhos, e mesmo sem ter o que comer com abastança, mas se imagina que a família era uma família que tinha uma certa posse. Para fazer uma viagem distante, precisava ter um certo recurso e principalmente em se manter numa cidade, numa cidade estranha, precisava-se ter um recurso. Então, quando ela sai ditosa, ela sai feliz porque ela tem um marido, ela tem 2 filhos e ela está saindo agora numa esperança de reconstruir a sua vida. E agora ela volta com esse semblante de tristeza, esse semblante de amargura, e ela tem essa abrupta reação, né? Não me chame mais agora de Noemi, não sou mais aquela mulher agradável, agora me chamem de Mara, uma mulher amarga, amargurada. Então, a Noemi, ela está ainda absorvendo ali toda essa situação, voltando à sua terra natal. Com a chegada de Noemi agora na sua terra natal, observa-se que ela está um tanto amargurada, que não era para menos, mas ela chega no princípio da colheita da cevada, né? E o Senhor, ele tem todo um trabalhar, que a gente vai ver nos próximos capítulos. E já estamos na nossa aplicação pessoal. E a aplicação pessoal, ela diz assim: fé é a confiança de que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Só Ele pode transformar os nossos infortúnios em bênção, segundo o seu eterno propósito. Então a fé, é aquilo que a gente não consegue ver, a gente sabe que vai acontecer, né? E a fé no nosso Deus Todo-Poderoso, que é fiel, vamos saber que tudo que se passa, tudo que acontece, as nossas circunstâncias, tudo isso vai cooperar para um propósito maior. Por mais que nós não entendamos agora, por mais que nós não compreendemos agora, mas vamos compreender, vamos entender que tudo passa por um processo na qual o Senhor,
Ele controla todas as coisas. E tudo vai cooperar para um propósito maior, propósito de Deus na nossa vida. O comentário dessa lição possa ter te ajudado, possa ter contribuído para que você possa crescer na graça, possa crescer no conhecimento e o Senhor possa nos abençoar. Que você, coordenador, professor, aluno, querido irmão que aí também acompanha aí o nosso trabalho, o Senhor possa abençoar grandemente, poderosamente cada um de vocês. E que a mão do Senhor, a potente mão do Senhor, esteja ali nos guiando, nos direcionando para o seu propósito maior. E que Ele continue com seu olhar de graça e de misericórdia sobre as nossas vidas. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.